Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo aqui hoje para mais uma live maravilhosa. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Maurício. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Tudo certo, graças a Deus. Que Tudo maravilha. certinho. Tamo Tá, junto. tá sabendo do desafio nosso aí hoje, né? Tamo junto aí. Vamos transbordar. Maravilha, né? É isso Vamos aí. dar as boas noites aí para os nossos seguidores, né? Isso. Para a Seja Aline, para a bem-vindo. Franz, para o Fábio Araújo, para a Franz, né? Isso. Já estão aí, né? Ah, né? Estão entrando aos pouquinhos aí, tem 4 pessoas, né? Por enquanto. Janeia, seja bem-vindo. Bora transbordar. Vamos botar pressão na vida aí, né, Robson? Vamos tocar o terror na terra e seguir os passos do papai. Essa é a missão de hoje, né? É isso aí. É apresentar o papai aqui na Terra. É verdade. Trazer o reino, né? Certeza, né? Lá tem 4 pessoas. O pessoal tá chegando ainda, né? Tá dentro do horário Tá ainda. chegando. Tá chegando. Daqui a pouco A Nelivane, ele boa vai noite, seja entrou. bem-vinda. A irmã Zilá, Zilá. minha amiga Zilá, minha parceira, pecuarista, Boa noite, mentora. Zilá. Boa noite, Zilá. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Deixa eu botar no grupo lá que estamos ao vivo. Tem 7 pessoas aí. 7 pessoas é meu número da sorte. É o número da perfeição. Número da sorte, número da perfeição, número da plenitude. É, A Cris, boa noite, Cris. Seja bem-vinda. Estacionar aqui para a Cris. A Cris. Estamos aí entrando aí mais. Que mais? Caneta e papel na mão. É isso aí, Franz. Os códigos poderosos vão sair daqui a pouco, né? verdade. Abimael Santos, governante, meu parceiro na pecuária seletiva, na pecuária de elite. O Robson também é meu parceiro também, Robson, no Eu Nelore aí ou sou. não? Dona Nelore, não. Eu sou na questão da engorda, né? Ah, a Confinamento. Jaqueline, a minha amiga Jaqueline Salvador, Jaqueline. seja bem-vinda. A Vanilde, minha parceira, minha amiga, minha sócia, pecuarista, escritora, editora, governante do reino. Tem outra Jaqueline também. A Andy, minha parceira, Abimael. minha irmã em Cristo, lá da minha igreja batista, lá de Jordânia, Minas Gerais. Minha querida Jordânia. Tá
Faltam 12 pessoas. Vamos lá, então vamos nos apresentar, né, Robson? Vou começar por você. Vamos lá. Quem que é o Robson Moretti? Então, o Robson Moretti é um governante aqui de Santa Catarina, mais precisamente em Joinville. Joinville é a maior cidade do estado aqui de Santa Catarina. E eu nasci nessa cidade, mas tenho vivência aí no Brasil, estado do Goiás, Paraná. E, e eu sou empresário, tenho uma empresa no ramo de carnes, carnes assadas e carne in natura. Trabalho com engorda de boi, trabalho também com intermediação de negócios bovinos, intermediação de outros negócios, de imóveis, imóveis rurais. Sou mentor, presto consultoria para empresas que estão com situação delicada. Eu trabalho no ramp-up dessas empresas. Sou engenheiro de formação, trabalhei como CLT um bom período, estou em torno de 15 anos como engenheiro no ramo de fundição e de metal mecânica. E o Robson está como empreendedor há em torno de 8 anos e estou muito feliz. Eu costumo brincar com meus mentorandos que é um prazer a gente conseguir queimar a carteira de trabalho, né? Porque quando a gente consegue ter essa atitude, a gente realmente está reinando e está desbloqueado para empreender e não ter medo do amanhã, né? Porque o amanhã não é nosso. O amanhã nós costumamos dizer que a gente tem que viver intensamente o hoje. O amanhã é planejamento, pequeno percentual de planejamento e viver intensamente o ontem. E como o Pablo fala, passado é biblioteca, né? Só volta lá no passado se precisar para não cometer os mesmos erros, né? E é viver intensamente o hoje. O hoje é o presente do papai, né? Maravilha, é isso mesmo, né? A história é que o passado nós não temos controle sobre ele, muito menos o futuro, Sim, só aqui e agora, né? é isso aí. É o hoje, é o presente. Exatamente. Nossa amiga Conce, a Conce que é também minha parceira na Lore, minha irmã em Cristo, colega de mentoria aí de 27D, de Digital Master. Obrigado, minha amiguinha, por você estar aqui. Prazer imenso, que honra. Estamos com 14 pessoas já, viu? A Sandra Celino, que a conheci pessoalmente no jantar da Elise. Seja bem-vinda, minha amiga. Ela que é uma grande empresária no ramo de distribuição, venda de cocos verdes, em alto Nossa, estilo. Muito ainda lindo no o corpo? projeto. Muito lindo o projeto dela, quero conhecer. Eu, Robson, que sou apaixonado com coco verde, viu? É mesmo? Muito, Temos muito, viu? que, temos que trazer um coco verde aqui para minha região aqui é escasso. Tem muito pouco coco aqui, tem que trazer. Então lá, vou me apresentar também, né? Você se apresentou, ficou quase meia hora se apresentando, o currículo do rapaz é muito poderoso, então vamos falar um pouquinho, se apresentar aí, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Maurício Aquino, né? Sou imagem e semelhança do Criador. Amém. Primeiro item do currículo, sou casado com a Edjane Aquino já aí mais de uma década. Acho que me parece que já uns 15, 16 anos já que nós estamos juntos aí, até depois do fim. Amém. Tenho 3 filhos,
uma filha de 26 anos. Jéssica Ribeiro é advogada no ramo do direito empresarial, startups, contratualista, advogada desde os 21 anos. Ela conseguiu passar no vestibular antes de terminar o segundo grau e conseguiu passar na OAB antes de terminar a graduação de Direito. Que top. Muito maravilhoso, né? Muito inteligente. Muito bom. Eu sou também pai da Isadora Aquino. Isadora Aquino é a minha segunda filha, tem 9 anos. Ela que é escritora, ela é empreendedora, pecuarista, estudante. Em breve vai estar lançando o livrinho dela aí, né? Fantástico, vai ajudar muita gente aí a desbloquear os medos, né? Ela que é guerreira. E ela descobriu as técnicas aí de autodesbloqueio dos medos e também ajuda as crianças, né? Os colegas. Amém. Eu Top. sou pai do Maurício Daniel, de 6 meses, meu caçulinha, Maurício Daniel Aquino, MD Aquino, e foi um grande presente para mim, né, que veio aí nos meus 53 anos, né, portanto eu já estou na condição de pai e avô, né. Que legal. Eu sou advogado, sou bacharel em Direito, e ainda eu estou advogado militante na áreas previdenciária, acidentária, trabalhista. Militei muito no direito das sucessões, direito da família, direito civil, em especial na parte de reparação civil, dano moral, dano estético, dano material. Eu sou pecuarista, né, de Nelore de elite, giro leiteiro de elite, pecuarista de Girolando, tiro leite. Agora estou fabricando queijo também. Comecei essa semana. Recomecei, né? Já tinha feito esse trabalho antes. Que top. Recomecei essa semana novamente. 14 litros para 1 quilo? Da... Eu não sei, não sei com certeza, Robson, porque estou terceirizando, mas a faixa é meio isso, se eu não me engano, 14 e 16 litros. Lá para É, 14 é top, viu? que veio deu uma média mais ou menos de 3 quilos e pouquinho, mais ou menos 30 litros, né? Então Show. dá uma faixa, uns 14, 15 quilos, 15 quilos, né? Com 15 litros, né? Top. Um leite muito bom, de altíssima qualidade da minha região, um dos melhores queijos da região lá. Uma parceria que eu fiz lá, Legal. né? Eu troquei a mão de obra dele pelo leite e eu vou ser mentor dele, dos negócios dele. Legal. É isso aí. Top. Mostrando que para se tornar você abrir um novo negócio, para você abrir uma nova fonte de renda, basta você usar um pouquinho do que Deus te deu, você consegue já mudar o negócio, né? A Sim, pecuária, sim. a pecuária leiteira ela é muito complicada, porque ela tem altos e baixos aí no preço. Quem dita o preço é o comprador, e eu falei assim, eu não vou deixar isso acontecer mais, né? Aí pedi direção para Deus para que ele me direcionasse num novo caminho, nessa nova etapa aí do leite. E aí apareceu essa parceria. Vai ser uma benção, porque eu vou ajudar e vou soltar todos os códigos lá para esse empresário, para ele prosperar com força. E ele vai me ajudar a transformar o leite em queijo, eu vou agregar valor ao produto, né? E vou estar criando uma nova fonte de renda aí, através do Somatória de leite. talentos, né, Maurício? Porque isso Exatamente. é o empreendedor, ele deve estar focado nisso, somar talentos, né? A partir do momento que você é um empreendedor centralizador, você passa a ter um empreendimento técnico e o negócio não anda sem você estar presente. Eu procuro sempre estar trabalhando nos meus empreendimentos com que eu tenha talentos, né, espalhados nesses empreendimentos para que esses empreendimentos aconteçam sem eu precisar estar full time lá, né? Eu entro com a gestão, com a parte
de agregar valor para que o negócio realmente aconteça de forma extraordinária. E a pessoa que está lá, ela é um talento, né? Eu posso ter, inclusive, não sou dentista, mas eu posso ter um consultório odontológico. É só eu pegar talentos e a soma desses talentos faz com que o empreendimento aconteça, né? Sim, isso é interessantíssimo, né? E ainda É, durante essa trajetória, o Robson, eu fui professor, né? Desde 90 eu trabalho com treinamentos, né? Sou palestrante. Não nato, né? Fui desenvolvendo o talento com o decorrer do tempo. E eu sou ergonomista, até lecionei a respeito desse assunto. Ergonomista é a ciência do conforto, adaptação sim. confortável entre o ser humano e trabalho, é uma ciência que eu gosto muito, que eu acho muito top, que ele mostra exatamente aí a perfeição de Deus, né, na gente. E o que mais, né? E a gente faz um monte de coisa. Eu sou empresário, eu sou investidor no ramo aí do segmento industrial e de componentes metálicos, de torneiras de luxo, de reservatórios de fibra, de caixas d'água, de custos, de um monte de coisa. Também eu estou entrando agora num segmento interessantíssimo. Já estava nele, saí, eu estou voltando novamente. No segmento de serragem, de venda, de comercialização de chapas de granito. A gente Rapaz, compra tem. a pedreira e corta faz aqueles blocos e depois faz a serragem dos blocos, né? Depois comercializa as chapas que vai para as marmorarias, né? Que vai virar essas bancadas, essas pias. Sim, sim, sim. E Que a gente está top isso, hein? entrando nesse segmento aí, tá bem acertado já uma parceria aí com um camarada muito fora da curva, um, lá da minha cidade, vizinho da minha cidade natal, Almenara. E aí, assim, portas abertas aí para a prosperidade, sem medo de ser feliz, né? É isso aí. Tô, eu estou em Guarulhos agora atualmente com a família, mas também temos sede em Vitória da Conquista, também lá na minha cidade, Jordânia, na fazenda, né? Uhum. E a gente trabalha com isso, investidor, compra fazenda, né? Tem chácara, tem mercado imobiliário, terrenos. Mas agora eu estou na aquisição, mas eu vou começar agora a vender, vou facilitar. Eu estou pensando, estou com um projeto aí de fazer um loteamento de duas chácaras que eu tenho próximo da cidade, né? Certo. Entrar no ramo de imobiliário também. E assim, né? Prosperidade é algo muito natural e não tem fim, né? Você vai acrescentando, né? Todo dia um pouco. Não, não pode parar, né? Não pode parar. Porque ser empreendedor, quando ele começa a tendenciar a parar, ele começa a viciar naquele ritmo e a tendência é as coisas amornarem e depois esfriarem, né? Empreendedorismo é sementes. Tu vai colocando sementes e a partir do momento que as sementes vão germinando, você tem que cultivar, cuidar, né? Aham, E, mas até mesmo antes da colheita, você já tem que partir para outras plantações para o negócio não parar, né? E aham. é o prato girando né? Você tem que estar controlando todos os pratos para que nenhum prato pare e não caia prato no chão, né? É isso mesmo. A missão nossa aqui, meu irmão, é o seguinte. O tema da nossa live é chamados para prosperar, né? Então, Amém. nossos ouvintes aí, eles estão esperando os códigos aí, os códigos aí da prosperidade, meu irmão. Tá pronto? É. Então, vamos lá, vamos para frente. Tem um comentário aqui do Francine Pocolito, ele fala assim, muito orgulho de você, meu primo irmão. Impressionante essa decolada da sua vida, literalmente transbordando. É um primo, né? Provavelmente não estou lembrado de conhecê-lo. Se ele puder mencionar com mais clareza aí, né?
de onde, né? De qual lado aí, seu lado materno, seu lado paterno, para que eu possa conhecê-lo e aproximar novamente dele aí. Mais pro lado da minha mãe, eu acredito, né? Flávia, seja bem-vindo. O Otávio Campos, meu parceiro no Nelore, no ramo industrial de fibras. Fazendo Dois Irmãos também está aqui, ó. Fazendo dois Irmãos é do meu amigo, meu mentor, grande pecuarista ali de Rio de Janeiro, viu, Robson? Top, top. Tenho parcerias com ele, ele é empresário na área de autoescola e na área da pecuária de elite, comanda a região do Rio de Janeiro. Tem me ensinado muito, que é um criador transbordante, ensina todos os códigos. Grande abraço para você, meu irmão. Eu tenho uma grande admiração por vocês, Camilo Coelho. Tamo juntos, somos parceiros aí. Inclusive a Elis também é parceira nossa aí num dos animais nossos. Legal. Quem mais? Tem muita gente. A Vanilda, né? Entrou aí, o Osmar. E aí ele tá cumprimentando, boa noite, meu amigo. Tamo junto. Tô te devendo aí, meu amigo Camilo. Tô te devendo a visita, né? Era para eu ter feito isso agora no mês de agosto. Mas eu tive imprevisto na fazenda, a seca veio lá meio arrochada, eu tive que correr para lá para acudir lá, fazer um remanejamento do gado lá e não foi possível estar presente no seu evento, mas eu sei que foi bênção e eu vou estar aí em breve, se Deus quiser, para a gente poder conversar e colocar o papo em dia. Nós estaremos juntos vendendo no leilão agora em outubro, no leilão do SNL Agropecuária, é um grande empresário, né? E está nos convidando para vender, o Camilo vai estar vendendo lá. Meu parceiro, Dr. José Alexandre Gobira Nunes, vai vender junto conosco. Top. Muito. Top. A Iracema também está entrando, seja bem-vindo, Iracema. O pessoal está chegando, hein? E Tatiane Souza. Tem o Lucas, Hermiane aí, primo. Tamo junto. 16 pessoas, está aumentando, né? Ah, é? Então, eu acho que vamos começar fazendo o quê? Vamos fazer um bate-bola aqui, fazer perguntas? Eu te faço perguntas, você me faz perguntas e a gente vai soltando os códigos? Bora. Vamos batendo papo aí. Robson, quando que você descobriu que caiu a ficha que você era uma pessoa empreendedora ou nem sempre foi assim? Rapaz, eu comecei muito novinho, quando acho que eu tinha uns 6 anos, que eu comecei a ficar inconformado com algumas brincadeiras que eu fazia, né? E eu gostava sempre de inovar as brincadeiras. E eu sempre falo aí para os mentorandos aí que a gente quando criança, mais próximo. Quando a gente é criança, a gente é mais próximo do que Deus nos colocou aqui na Terra para fazer. Então, eu sempre pergunto, né? O que você gostava de brincar quando era criança? Então, essa pergunta ela é importante. Porque quando a gente responde essa pergunta de que a gente gostava de brincar quando era criança, a gente vai começar a entender o que a gente nasceu para fazer. Então, quando era criança, eu gostava de inovar. Sempre estar inovando, fazendo diferente, e comercializando algumas coisas. Eu lembro que eu fazia alguns brinquedos e vendia aqueles brinquedos, negociava videogame trocava com bola. Desde novo eu sempre tive animais, então comercializava animais, então sempre estava inovando. Entendi. Então, empreendedorismo na sua vida foi algo muito natural, né? Desde criança. Sim. Depois eu entrei no CLT, né? Meu pai era funcionário estatal, então, por orientação dele, né, alguns bloqueios que foram entrando na minha vida, depois eu entendi que eu precisava ser CLT e precisava seguir carreira numa empresa. Aí entrei numa multinacional aqui em Joinville e fiquei por um bom período e me formei lá e criei uma bagagem de gestão muito forte.
E eu costumo até falar que Deus ele nos coloca em alguns lugares para a gente, né, aprender mesmo. E foi isso que eu consegui trazer para fora. Eu peguei aquela bagagem de gestão de uma multinacional de grande porte e consigo agora aplicar nas pequenas empresas, né? Você pode citar uma dessas grandes empresas para ver se eu, de repente eu conheço, Robson? Não, Eu pelo menos uma trabalhei, delas. eu trabalhei muito tempo na Embraco. A Embraco é a empresa de compressores que faz compressor de refrigerador. Ela é do grupo Whirlpool agora, né? E até foi vendida agora recentemente, é para uma empresa japonesa agora. E trabalhei na Schultz Automotiva, que era fundidos para ramo automotivo. E trabalhei um tempo na Tupi, que é fundição também, né? Interessante. Eu também fui CLT mais de 20 anos. Eu trabalhei em algumas empresas multinacionais. Trabalhei na área de fundição de alumínio, na Alumínio Penedo. É uma Hum, fábrica muito né, conhecida de fábrica de panelas Penedo, panela de pressão de alumínio. certo. Foi uma das primeiras empresas que eu trabalhei no ramo industrial. Meu primeiro emprego aqui em São Paulo foi datilógrafo. Datilógrafo. Eu era Eu exímio, lembro que. não, sou exímio datilógrafo, né? Foi muito interessante. Trabalhei no segmento de construção civil algumas vezes, do shopping, eu participei da construção do shopping center da Penha aqui em São Paulo. Trabalhei em construção de prédios, de apartamentos, né? Tanto como servente de pedreiro, como especialista em segurança do trabalho. Fiz as duas coisas, né? Perfeito. Trabalhei na. Eu tive felicidade, Robson, de trabalhei em acho que mais de 15 empresas em segmentos diferentes. E isso ajudou a pegar códigos diferentes, né? Eu trabalhei na Uhum, área de limpeza urbana, limpeza de coleta de varrição de lixo urbano. certo. Trabalhei na área de metalurgia, de embalagem metálica, naquela época que o óleo de soja era envasado em latas Umas latinhas da soia lá, né? Antigamente. e da Companhia Metalúrgica Prada, que fabricava óleo Lins, né, óleo veleiro, né, Certo. lá da Cargill. Trabalhei no segmento de agricultura e pecuária, ABC-AIP, lá de Uberlândia, um grupo muito poderoso. Nessa época eu não tinha noção nenhuma que eu iria virar um pecuarista, né? Uhum, Trabalhei no segmento de moagem de trigo, fabricando farinha de trigo. que legal. Trabalhei no segmento de telecomunicação na Nippon Electric Company, NEC do Brasil, Uhum, uma das empresas que eu mais aprendi, né, muitos códigos poderosos lá com os japoneses. E lá pra você ter ideia, era tão grande a empresa que acho que me parece que tinha 80 ônibus para transportar o pessoal. nossa, Né? E bastante acho que me coisa. parece que tinha 800 engenheiros que trabalhavam na empresa. Uhum, E foi um choque para minha cabeça naquela época, porque assim, era uma empresa de japoneses e eles só iam no mercado contratar um brasileiro quando eles não achavam um japonês para ocupar aquela vaga, né? sim. Então, para mim, foi uma honra muito grande ter entrado nessa empresa, porque eu não era japonês e fui selecionado para trabalhar nessa empresa para cuidar de um assunto chamado tratar das lesões por esforço repetitivo e das doenças osteomusculares O Ler, relacionadas ao trabalho. Larry o Ler, Dort. é, É, então, eu entrei lá e daí a minha especialidade de ergonomia, né? E nós fizemos um uhum, trabalho, um trabalho muito interessante, brilhante, tinha um afastamento muito grande lá, acho, na época de mais de 120 pessoas afastadas por essa patologia, e a gente conseguiu desenvolver um trabalho muito interessante lá nessa empresa. Trabalhei em multinacional sueca no ramo automotivo, de autopeça. que Trabalhei legal. na empresa multinacional no ramo editorial. Tem uma empresa que faz parte do grupo El País, do jornal El País da Espanha. E trabalhei no ramo hospitalar.
trabalhei no ramo aeroviário, né? Trabalhei na Varig, na Varig. Bagagem, doutor Maurício. É, Bagagem. então todas essas empresas acabam dando uma bagagem para a gente diferente, né? São códigos, são senhas Sim, diferentes, são sim, públicos sim. diferentes, metodologias de trabalho diferentes. Então Deus ele me presenteou com esse conglomerado de empresas com segmentos diferentes, né, que acabou me construindo um ser humano, né? Uma Sim. bagagem forte para poder tocar os meus negócios. E também em cidades diferentes, eu trabalhei em Uberlândia, rodei o país inteiro, né? Pela Varg, ia voando, dando palestra. Na sua região, em Porto Alegre, mesmo aí nessa região sul aí, eu viajei algumas vezes. Para o Certo. norte do país, lá para a região de Manaus, região de Rondônia, região do Mato Grosso, né? Então, o Nordeste inteiro eu conheço praticamente. Então, eu sou uma pessoa muito privilegiada, Deus me honrou muito nesse sentido de me dar essa condição de que o que o Pablo chama de sabedoria. O que é Sabedoria. sabedoria? É você acessar muitos locais, muitas pessoas, muitas cabeças, muitas ideias, muitas frequências, né? Isso acaba agregando um volume muito bonito no currículo. Mas nem É. sempre foi assim, viu, Robson? Nem sempre foi assim. Eu passei por muita dificuldade na infância, lá bem humilde, aqui em São Paulo mesmo, até eu engrenar, eu passei por muita dificuldade, O que que morei o em doutor, em o que que barracos, o né? doutor gostava de brincar quando era criança? E gostava de brincar? É. Rapaz, o que eu mais gostava de brincar mesmo, de verdade, era de futebol. Futebol. É, Brincar, eu, atuei, brincar uma eu era, linha. fui goleiro, fui zagueiro e fui centroavante, você acredita? Aí, ó. Multifuncional até no campo. É. Interessante isso. Uma época eu era bom no gol, outra época eu era bom na zaga e outra época eu atuei no centroavante, né? Interessante isso, né? Sim, sim. É, e aí o seguinte, tem uma pergunta aqui que é para mim, mas você também vai responder. É da Conce Oliveira, que é editora, escritora. Ela fala assim: Doutor Maurício, fala um pouco de como podemos prosperar com poucos recursos. Eu sou uma das pessoas que tenho muita propriedade para falar a respeito disso, porque eu fui criado com poucos recursos, né? Meu pai, segundo me contaram, né, foi embora quando eu tinha 2 meses, então eu não conheci meu pai nem na fotografia, naquela época eu não tirava fotografia de criança, nem de família, então eu não conhecia ele nem na fotografia, nem não sei se está vivo, não sei se está morto. Cheguei a conhecer meu avô paterno, né? Foi uma honra ter conhecido ele, conheci alguns tios meus paternos, mas meu pai mesmo não conheci. Só que fiquei Certo. sabendo que ele era jogador de futebol e muito bom, mas Que não, top. ele não transferiu essa genética para mim, não. Eu só gostava de jogar bola. Então, Conce, a minha especialidade foi isso, foi crescer sem recursos. Um dos grandes negócios que eu montei, que foi muito importante para a minha vida, foi uma rede de engraxataria. Então eu montei uma caixinha, a minha avó fez para mim, eu fui criado pela minha avó materna, e aí eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouquinho, não tem como deixar de não falar a respeito dela. E aí ela fez uma caixinha uma caixa de limpar sapatos, né? E ali tinha uma pastinha, uma pasta marrom, uma pasta incolor, uma pasta preta, 3 escovas, uma flanelinha, né? Um vidrinho de desodorante com água com sabão, era isso que era a ferramenta. Mas eu consegui ali agregar ali os médicos, os policiais, os professores para serem meus clientes. Porque minha avó era professora, minha mãe era enfermeira, então os médicos ali me davam a preferência do sapato, né? Eu tinha um amigo que era filho de policial, daí eu tinha acesso ali aos policiais, engraxava aqueles coturnos grandes que davam um valor bom em termos de faturamento, né? Porque gastava muita graxa, então o preço era diferenciado. E aí expandiu tanto esse negócio que eu criei depois mais três redes. Aí eu abri uma outra caixa, que eu dava um implemento para o sócio e eu ficava sendo
eu tinha participação de 50%. Então eu tinha quatro rendas, a minha e mais três e mais dois sócios, né? Que era ter dois irmãos, inclusive, dois sócios. Junto comigo, eu usei uma estratégia interessante que meu sócio era filho do prefeito da cidade. Ele se chama Nelson Tanajura Leal, filho do prefeito, e está vivo ainda. Grande pecuarista de leite, ele tira em torno de 5.000 litros de leite por dia. Ele se chama Dr. Laudelino Flaviano Osório Pimentel Leal. Ele era o prefeito da cidade, e o Nelson, nós éramos amigos, né? Então eu convidei ele para ser meu sócio na engrachataria. E ali foi uma grande sacada, porque eu sabia que ele ia atrair muito cliente. Porque filho do prefeito, todo mundo queria fazer a média com o prefeito, engraxava comigo, né? Sim. E o Nelson hoje é quem toca os negócios do pai, e o pai dele contou essa história para ele. E eu me lembro que aconteceu uma coisa muito interessante, ô Robson, que ele chegava na casa dele todo sujo de graxa, né, no final do sábado, que era o dia que mais faturava, sexta e sábado. Certo. E aí ele chegava com dinheiro, né, bastante dinheiro lá, bastante assim, né, em relação ao negócio que era engraxar sapato, né. E o pai Sim. ficava muito honrado porque, embora ele fosse prefeito, o filho estava se dispondo a trabalhar, um trabalho assim, né, não, um trabalho que você tem Sim, que sim, pegar claro. no pé das pessoas, limpar o sapato das pessoas. Isso é algo assim que não é todo mundo que tem essa coragem, né? Isso é para pessoas que tem o Espírito de Jesus, né? Que lavou os pés dos discípulos, né? Então a gente tinha que pegar nos pés, que às vezes nem sempre eram cheirosos, né? Porque eram de pessoas que vinham das fazendas, vinha cheio de esterco bovino, vinha sujo de lama, aí você tinha que passar água com sabão, limpar, engraxar, lustrar, né? E aí o pai dele fazia uma coisa interessante. No outro dia, ou às vezes no mesmo dia, ele escondido, ele ia lá e devolvia toda a metade do dinheiro que eu dava para o filho dele. Ele me entregava de volta. E ele me falava assim, né? Ó, não conta para ele não, mas você está ensinando ele a trabalhar e ganhar dinheiro para mim é a melhor coisa. E eu sei que você precisa mais do que ele e tal, então ele me dava o dinheiro. E eu aceitava, óbvio, né? Porque para mim era importante. Isso Nossa, nunca. E a gente se encontra hoje para almoçar sempre, às vezes lá no restaurante comum lá da cidade. E ele não se esquece disso, né? E é muito bom a gente relembrar disso. E hoje o filho dele é um grande empresário que cuida, que é um sucessor dos negócios dele, tem muitas fazendas, né? E muito gado. E talvez essa estrutura tenha nascido dali, né? Dele ter sido humilde e ter sido engraxate, né? O Janguia Diniz, ele tem um livro lá, se não me engano, que é isso, né? Como que ele construiu o patrimônio dele, acho que bilionário, é, começando sendo engraxate. Então, é, eu diria assim, qualquer negócio é possível você chegar em grandes patamares, né? O bilionário, multibilionário Abel Diniz, ele começou da doceria da família dele, a pequena doceria, e ele construiu o império do Pão de Açúcar a partir da doceria. Ele tinha sim. vários problemas, ele era gordo, então ele foi alvo de bullying. Ele teve que driblar isso tudo, ele conta isso no livro dele lá, Caminhos e Escolhas para uma Vida Mais Feliz. Então eu diria que hoje minha esposa ela faz um bolo chamado flocão, que deve custar aí uns R$ 10 para fazer um bolo. E se eu perdesse tudo que eu tenho hoje, eu ficaria de novo milionário a partir desse bolo de flocão da minha esposa. Eu Uhum. venderia aqui, são 3 torres aqui de 23 andares, cada andar tem 4 apartamentos. Eu iria usar o primeiro mês para servir essas pessoas, eu ia fazer os bolos gratuitamente para eles experimentarem a qualidade do bolo. E daí para frente, ia fazer clientes, e depois eu ia buscar fazer franquia para fazer um tipo de bolo só bolo flocão. E aí exponencializar, fazer isso ficar famoso em várias cidades, porque assim, minha esposa ensina para todo mundo fazer o flocão, mas o flocão dela ninguém não é igual. Então, Uhum. então daria para ficar milionária, multimilionária a partir do flocão, não tenho dúvida nenhuma. Então, Conce, a lição que fica aqui da minha parte, o Robson vai falar da parte dele, busca descobrir o que você faz com muito carinho e que isso seria útil para as pessoas. Aí primeiro Uhum. procura servir, procura aprender, né? Aprender a dominar fabricação desse produto. Vai para o segundo passo, que
seria exatamente aí o servir pessoas gratuitamente, depois vender mais barato e depois agrega valor ao produto, não vai ficar caro. E aí o terceiro passo seria se aliança a empresários que já mexem no ramo para você aprender. Você aliançando, você vai atrair para você automaticamente oportunidades. Você atraindo oportunidades, você vai encher de pessoas querendo fazer negócio com você. E aí vai entrar dificuldades, você tem que perseverar. Aí um pouco mais para frente, perseverando, você vai começar a exponencializar seu negócio. E vai chegar um momento que você vai ter que pegar e vai sobrar tempo para você desfrutar. Fazendo isso, você está operando aí os 7 ciclos da prosperidade, que isso é uma coisa bíblica e é de Deus. Deus fez o mundo em 7 dias, exatamente para ensinar para a gente que tudo que é grande hoje, um dia foi pequeno, e tem que começar pela forma mais humilde, que é aprendendo. Aprendendo, servindo, e depois lá no final exponencializando, depois desfrutando. Nos 7 ciclos, né? No último ciclo. Não sei se eu respondi. Agora o Robson pode agora, através dessa pergunta, você dar a dica para a Consul. Eu dei a minha dica. É isso aí, doutor. Foi perfeito. O teu raciocínio ele é extraordinário. Consul, empreender ele tem que ser um prazer, né? E a gente tem que principalmente estar se divertindo. Esse é o primeiro passo. Para empreender com pouco recurso, é como o doutor falou ali, você tem que servir pessoas. Deus, qual é o principal foco, né, de Deus aqui na Terra? O que é? Pessoas. Dinheiro, todas as demais coisas são consequências e serão acrescentadas. Que temos que focar em pessoas. Então, todo empreendimento que ele for ligado ao bem das pessoas, ele tem muita chance de prosperar. Quando a gente fala em pouco recurso, é importante a gente saber, né, o que a gente gosta de fazer e saber o quanto que custa para fazer aquilo e saber qual que é o teu lucro. O lucro no início vai ser menor, mas é importante você ter essa organização para quê? Para que a tua colheita, que não vai ser no início, claro, porque você vai pegar dinheiro e vai reinvestir, mas é importante você ter essa ciência de quanto custa aquela coisa para você ter o controle de saber o quanto que você precisa reinvestir para o negócio começar a multiplicar. Vamos pegar o exemplo lá ele foge o nome daquele empreendedor lá da água, lá que começou o empreendimento com a água, né? Rick Chester. O Rick Chester. É isso. Como ele começou a prosperar, né? Vendendo água. O que ele fez? Ele sabia quanto custava a água e ele vendia. Ele pegava o valor que era a mais, ia lá e comprava 3 vezes mais a água que ele tinha comprado no dia. E ele começou a empreender. A partir daquele momento, ele começou a entender que a multiplicação ela é simples. Só basta a gente começar a entender qual é o nível dessa multiplicação, até onde a gente quer chegar, né? E como nós somos filhos e filhos amados, né, então não tem teto para nós. A gente pode chegar onde a gente quiser, né? Onde querer, a gente vai chegar. Perfeito. Tá aí as 2 dicas aí de 2 empresários, 2 empreendedores que, independente do tamanho do projeto seu, do tanto de dinheiro que você tem para investir, não é muito importante onde você está, quanto você tem, mas é muito, muito importante, é determinante saber onde você quer chegar. Né? É primordial. Porque só há ventos favoráveis para quem sabe para onde vai. E quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E isso é muito triste. É isso mesmo. A gente tem que sempre estar inconformado com situações que não estão agregando valor. Eu estou com um empreendimento agora de assados, que eu adquiri faz 2 semanas, e lá tem aquelas máquinas de frango, né? E tem uma máquina de frango daquela, no empreendimento está usando 2 máquinas de frango atualmente. E tem uma máquina de frango daquela que está parada. E eu estou medindo o mercado naquele ponto para ver se ele vai ocupar
em algum momento, aquela terceira máquina de frango. Se eu ver que em 2 semanas eu não consigo aumentar a demanda de frango, eu vou pegar aquela máquina que está parada e vou levar em um outro ponto para agregar valor. A gente tem que estar sempre inconformado de recurso parado, né? Recursos parados, eles mofam, eles estragam. Então tem que sempre estar girando com nossos recursos. Isso entra relacionado a dinheiro, relacionado a coisas guardadas. A gente costuma brincar com pessoas que acumulam coisas, né? Muitas dessas pessoas não sabem o valor que elas têm acondicionadas naquele espaço. Por quê? Porque você talvez não está precisando, mas tem outras pessoas que estão precisando e pagam até mesmo caro por aquilo que está aí parado, entendeu? Fantástico. Eu posso aqui até dar uma dica aí, uma dica, que é um aprendizado que eu tive aí com o Pablo Marçal, nosso atual candidato aí a presidente, a deputado federal, que era nosso candidato a presidente da República, que teve a sua candidatura ilegalmente cassada de forma assim, covarde. Eu digo isso e com muita propriedade, porque eu sou advogado e conheço muito como é que funciona. Existem votos jurídicos, né, e sentenças jurídicas, súmulas jurídicas e outras políticas. Então ele foi vítima, os brasileiros foram vítimas de decisões aí políticas e ele teve a sua candidatura, né? Ele fala, né? Roubada, e foi de fato essa expressão mesmo, lamentavelmente. Mas tendo em vista que ele é um governante, ele não para diante dos obstáculos. Ele usou o exemplo do Rio, contornou, né? E abriu mão de ser o presidente do país pelo Poder Executivo para entrar na presidência de um dos poderes do país, que é o Poder Legislativo. E aí nós estamos junto com ele até depois do fim para apoiar ele, para que ele possa entrar na Câmara dos Deputados e mudar a mentalidade daquele povo lá, para que eles possam de fato fazer o que eles têm que fazer. A nossa Constituição estabelece que o poder emana do povo. E as pessoas que entram lá por meio do voto, eles têm que exercer o poder em nome do povo e para o povo. E na prática isso não acontece, né? Então nossa esperança está aí no nosso candidato a deputado federal, Pablo Marçal, a quem eu rendo todas as honras e dedicação e o meu voto e da minha família e todas as pessoas que estiveram ao meu redor. Eu vou me posicionar nesse sentido. Tem uma pergunta aqui do Abimael Santos, que é um governante, meu parceiro no Nelore, que ele pergunta assim: quantos anos já fora da CLT, empreendendo? Abimael, eu fiz a transição de carreira em 2004, né, final de 2004, início de 2005. Eu ganhava na época, mais ou menos, eu tenho o último lerista até hoje, R$ 6.900, ou seja, quase 7 mil. Seriam uns 25 salários mínimos, eu acho, transformando em salários mínimos. Era um bom salário. Dava medo abrir mão da CLT. Mas eu vou usar aqui algo aqui que vocês vão dar risada, mas é uma realidade. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo isso? Você que é careca. Por que é careca? Porque eu demorei muito tempo de sair da CLT. Então eu cresci, encontrei uma laje e eu tentava empurrar a laje com a cabeça e fui raspando o cabelo e ficou careca aqui em cima, né? Era algo que eu demorei a fazer, foi sair da CLT, então paguei o preço. Agora eu vou ter que... Se quiser voltar a ter cabelo nessa parte aqui, eu vou ter que fazer transplante. Mas tendo em vista que eu uso a técnica que eu aprendi de uma velhinha, acho que ela tinha 90 anos, mais de 90 anos, ela era toda enrugada. E aí, numa entrevista, perguntaram para ela se aquelas rugas que ela tinha na face não incomodavam. Ela falava: mas que ruga? Que rugas?
Mas a senhora tem, a senhora tem o rosto todo engenhado, aí tem essas rugas aí, são tão feias e tal, né? Ela falou assim, não lembro não, eu quando comecei a ver que tinha sinais de ruga, eu parei de olhar no espelho. Então, como eu tenho muitos anos que não olho no espelho, eu vejo essas rugas. Eu só sei que elas existem porque você está falando, né? Então, o que que eu faço, né? Eu vou no espelho, pentei o cabelo, passo o meu gelzinho, né? E não abaixa. Como eu não abaixo, eu não vejo a careca. Então, portanto, a careca para mim não existe. Então, possivelmente, não vou precisar gastar dinheiro para fazer um implante aqui. Quando eu chego no salão, eu peço para não botar o espelho lá atrás, entendeu? E aí tá tudo certo. Então o que os meus olhos não veem, o coração não sente. Então, eu não sou careca, porque eu não estou vendo. Só as pessoas que estão vendo que me falam de vez em quando, né? E vai o código, né? Se tem alguma coisa em você que você não gosta, para de olhar para essa coisa que você não gosta. Procura dar atenção para aquilo que você gosta, aquilo que você sente que é gostoso, né? Me lembro que eu também tinha umas manchas na pele e tal, isso é hereditário, minha mãe também tem. E eu lutei muito tempo querendo tirar as manchas, gastei dinheiro e tudo mais, aí chegou uma época que eu desisti. Então o que que eu faço? Aí a hora que eu vou no espelho me olhar, vou para fazer a barba, o que que eu faço? Eu olho para a parte do rosto que eu gosto. Eu gosto desse furinho aqui, tá vendo? Aí eu curto esse furinho que eu tenho aqui, ó. Ao invés de olhar para as manchas. Eu gosto do formato dos meus dentes, aí eu olho para os meus dentes. Eu gosto do formato da minha boca, eu olho para os meus olhos. O formato da minha boca, eu olho para dentro dos meus olhos, eu gosto. Então, ao invés de estar focando nas manchas da pele do meu rosto, eu foco naquilo que eu gosto. E aí tá tudo certo, as manchas desaparecem. É um código poderoso, né? É isso aí. Aquela parte do corpo que você não gosta, é, pare de olhar para ela e dê evidência aquilo que você gosta, aí vai estar tudo certo. Aí a autoestima aparece, e você vem, bota pressão na vida e prospera. Eu costumo fazer quando eu estou nos perrengues do dia a dia ali, que vem tribulações, né, muitas vezes com os negócios, e eu procuro sempre questionar, né, que é até é o título do meu livro, né, como transformar nossos negócios em brincadeira. Então, é buscar sempre, todos os dias, estar, se divertir, né, a palavra, eu tenho que sair hoje e me divertir. Porque mesmo que eu tenha um negócio que eu não gosto de fazer, mas eu vou encontrar uma forma de eu fazer aquilo que eu preciso fazer, não dá para procrastinar isso aí, e eu fazer de forma tranquila e eu me divertindo com aquilo. Então, tem situações que eu demoro mais tempo para fazer, mas eu garanto que aquele período que eu estou fazendo aquela ação, ela seja divertida. Eu procuro fazer de uma forma divertida. Então, o não olhar para o problema, né, não olhar para o problema como um problema, e sim como uma oportunidade para a gente subir um degrau e se divertir, né? Então, eu costumo, as partes do meu corpo que eu não gosto, eu procuro até me divertir com elas, né? Eu falo assim, pô, eu sou exclusivo, só eu tenho isso aqui, né? Então, eu tenho meus pés de galinhas aqui, às vezes eu falo, né? Pô, eu tenho que mexer nesse negócio aqui. Mas só eu tenho esse pé de galinha aqui, ó. Esse aqui é marca de expressão, por quê? Porque o meu olho é claro e de vez em quando tô assim. Então, é exclusividade, né? Deus me fez exclusivo. É maravilha, isso aí é o segredo, né? É, Essa questão de você divertir com o que faz é muito fantástico porque existe um ditado popular que quem gosta do que faz não trabalha, diverte, né? é. Isso é realidade, isso é A, realidade. Posso dizer, a, a Neliva perguntou para mim aqui se eu tenho algum negócio em Rio Verde, no Goiás. Conheço a região, sou apaixonado pela região, é, fiz algumas visitas aí na região de Goiânia, mas gostaria realmente de ter negócios aí, mas ainda não tenho. Mas tenho no coração bem forte de ter alguma coisa aí para a região de Minas, região do Goiás, e sou extremamente apaixonado pelo interior de São Paulo, gosto muito dessa região. maravilha. Aí, como se fala aqui, homem de visão, doutor Maurício, todos nós somos
pessoas de visão, está lá escrito, Gênesis 26, né? Essa visão está lá estabelecida no nosso DNA, imagem e semelhança do Criador. A gente precisa só fazer o quê? A gente precisa só pegar esse poder de criatividade, né? Que Deus teve ao criar todas as coisas, ele achou bom, né? Hum. Ao achar muito bom, porque com certeza ele contemplou. Então a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Tendo em vista que nós somos imagem e semelhança dele, a gente tem que pedir direção para ele para que nós tenhamos visões, né? E assim, o mundo está carente de um monte de coisas. Então é só a gente observar o que está ao nosso redor e as visões vão aparecer, né? Então todas. Eu aprendi com o Marins Filho, foi uma das pessoas que me despertou para esse mundo aí do empreendedorismo. Ele fala assim: só há dois tipos de pessoas, só há dois tipos de pessoas. Aquele que chora, aquele que está chorando, e aqueles que estão vendendo lenço. E a pergunta que eu faço aqui hoje: você está chorando ou você está vendendo lenço? É, isso é muito importante, muito Não importante. tem jeito. Depois É da a questão pandemia da aí, ó. Depois da reflexão, né? pandemia, depois da pandemia, um monte de gente chorando e um monte de gente vendendo lenço. Depois da É, pandemia, o Robson, tem um estudo aí que fala que a cada, acho que 26 minutos, nasce um novo milionário depois da pandemia. tem Então, quer muita, dizer, por que tem está muita coisa acontecendo que isso? fala com o milionário, né? Nessa época agora, né? É, por que está acontecendo isso? Porque tem muita gente chorando. E aí aquelas pessoas que aprendem a vender lenço ficam milionárias, né? É isso Aí tem as aí. de lá, fala assim, a vida de 500 anos de experiência. Eu atribuo 159, Zila. Eu tenho 53 vividos bem intensamente, vezes 3, 159. Obrigado pelos 500 anos, né? O Pablo Marçal tem 350, na minha opinião. Mas depois da política ele passa dos 500, né? Ah, passa Coragem, trouxa. a Consta está falando que é um homem multifuncional, porque na realidade a gente fica tentando encontrar um propósito. Mas se Deus nos fez a imagem e semelhança para governar todas as coisas, não pode ser um propósito só, são multi, né? Obviamente, em um momento ou outro da vida, você tem um propósito específico. Em um momento da minha vida, eu era um representante comercial. Então eu levava a solução através das vendas para as pessoas. Em outro momento, eu era especialista em segurança e medicina do trabalho. Eu levava saúde e proteção para as pessoas. Era esse aqui, o meu propósito. Quando eu lecionava, a mesma coisa. Como empreendedor, eu levo o quê? Eu já levo emprego para as pessoas. Eu atualmente estou debaixo de um propósito que chama-se ensinar o povo de Deus a prosperar. Então, é uma missão muito poderosa, uma missão que eu corri dela por um tempo. Tanto é verdade que eu pouco sei mexer no Instagram e esses meios sociais, porque eu prosperei muito até hoje, gastando muito sola de sapato e muito gogó, né? É, dois, então. Dois, somos Dois, dois. né? Dois, né? Então é isso. Então essa multifuncionalidade, ela está dentro da gente. Só falta a gente começar a Sim, exercitar. Exercita a entendi. primeira, vai nascer a segunda e vai nascer novos negócios. Robson, eu diria o seguinte: quando dois empreendedores se encontram, existe sempre a chance de novos negócios acontecerem. Com Entendeu? certeza. Então vamos conversando aqui. Você acha que é possível nascer um grande negócio aqui dessa live nossa? Claro que nasce. Já tem uma oportunidade que caiu no meu colo hoje aí, ó. Os empreendedores que estão assistindo a nossa live aí, o assunto do momento no agronegócio é o tal do drone, tá? E apareceu uma representada aí de drones vinda da China e uma marca muito conceituada e tem disponibilidade aí para rodar o país aí, tá? Então quem quiser aí, me procure aí no PV aí que a gente está fazendo um trabalho em Ponta Grossa, no Paraná. Explica um pouquinho mais, Robson. Eu não entendi. O drone, ele vai ser muito usado para automatização das lavouras, né? Tanto da pecuária quanto da lavoura. Existem áreas que a pulverização, por exemplo, né, que ela não consegue se fazer por pivô
e não consegue fazer por máquinas solo, através de solo. Café, alguns lados de cana-de-açúcar, plantação, florestas, né, pinos, eucalipto. Essa parte de pulverização e adubação e botar iscas para pragas, elas hoje está em muitas culturas ainda está manual. E o drone ele está vindo muito forte para eliminar para automatizar o negócio. E existia somente uma marca aí de drone na região trabalhando no Brasil, e agora entrou outra marca e eles querem expandir forte, e essa marca está entrando através de Ponta Grossa, no Paraná. E então é um negócio aí que é bem interessante e bem próspero, tá? Botar equipamentos desses espalhados, o payback, o retorno de investimento desse negócio aí é muito bom. Interessante. Tá, é a oportunidade de a gente conversar depois a respeito, né? A France, você tem fazenda, né, Robson? Oi? Você tem fazenda? Então, eu tenho arrendada, né? Eu não tenho terra própria, eu acho que não agrega valor ter terra própria, porque é um dinheiro parado, né? Tudo bem, se você pegar uma área que está no ramp-up, ela está evoluindo em questão de valor, você comprou uma oportunidade de negócio e ela está aumentando o valor dela, daí sim, você teoricamente tem um dinheiro a juro, tá? Mas eu costumo sempre trabalhar com não deixar dinheiro parado. Então, eu pagar renda, para mim, é atrativo hoje, principalmente na minha região, que não tem grandes fazendas, tá? Ela é uma região muito picada. Duas gerações anteriores à minha, muitos filhos aí foram fatiando as grandes fazendas e ficou pequenas propriedades. Então, o que eu procuro fazer? A automatização dos meus recursos. O que eu faço? Por exemplo, confinamento. O confinamento eu procuro fazer com que ele tenha em pequenas propriedades e eu tenho uma gestão profunda em cima daquelas pequenas propriedades. Então eu consigo ter um negócio fazer um mapeamento mais profundo daquelas propriedades, entendeu? E eu coloco parceiros, como tu fez lá com a questão lá do engraxate, como você fez com a questão ali da pedra, eu faço com essas propriedades. Eu vou lá, ensino a como engordar um boi, mostro como faz isso e eu faço uma parceria com ele e entro com ele para a gente engordar boi junto, entendeu? E o que falta para nós aqui na nossa região é questão de matriz, por isso que até me interessou esse trabalho que vocês estão fazendo, porque a nossa genética aqui, ela está muito ruim. Santa Catarina era o único estado livre de aftosa. Aí o que fez Santa Catarina, a tal das cidades, que aqui ela fechou as barreiras. E começou a matar muita matriz e a genética começou a cair. Hoje o nosso gado aqui é o gado de canela fina, que a gente chama. Que é um gado que o rendimento de carcaça dele é muito baixo. Então a ideia o que eu fazer agora? Começar a trazer matrizes de qualidade para cá, para eu estar vendendo, né, esse potencial genético, entendeu? Perfeito. Eu vou te fazer agora aqui já uma proposta. Dois empreendedores, quando eles se encontram, não tem jeito de não fazer bom negócio. Eu tenho essas matrizes, que você precisa delas. Certo. Vamos estreitar uma conversa. Essas matrizes, elas vieram de grandes criatórios, são doadoras, né? Uhum. E aí eu estou disposto a fazer uma parceria contigo, de levar pelo menos aí umas 15, 20 doadoras minhas Perfeito. para a sua região, para fazer um melhoramento genético aí, para produzir o macho, para produzir as futuras matrizes, entendeu? E você agregar o quê? Essa parceria que eu fiz agora com esse grupo, nós compramos, Robson, os animais mais bem avaliados do país em termos de precocidade. São animais que você consegue chegar em 1 tonelada com menos tempo, com menos de 24 meses. Você consegue botar um tourinho para começar a vender sêmen com 11 meses.
Você emprenha uma Top, novilha com 11 meses e pare antes dos 20. A gente top, consegue, top. a gente consegue pegar uma bezerrinha de 6 meses e começar a fazer com que ela produza embriões em alta escala. Então nós, esses 23 pessoas que não têm terra e não têm dinheiro, estão comigo nesse projeto, já conseguem exportar essa genética para você. Mas Top. dá para a gente acelerar isso. De que forma? Através de uma carretada de gado, de matrizes, para ir para a sua região, e eu posso até ver se a gente consegue emprenhá-las já, e vai começar a produzir esses animais que você precisa de diferenciados. Eu, hoje à tarde, eu estava reunido com a BS PECPlan, que é uma empresa especializada em reprodução animal mundial. Eu estava conversando com eles, inclusive até para fazer o acasalamento dessas novilhas, porque são as novilhotas, né, que vão, elas antes de emprenharem já vão produzir embriões já a partir de segunda-feira que vem. E aí eu estava estudando os touros e já usando o touro sexado, o sêmen sexado, para produzir fêmeas. Por Certo. quê? Porque para poder escalar, exponencializar, você tem que ter fêmea. Só as fêmeas reproduzem com muita exponencialidade, né? Então, se você se interessar, a gente vai depois ter condição de estreitar essa conversa. Eu dou um pulo na sua região, ou você dá um pulo na minha. E eu tenho essas Perfeito? matrizes, por quê? Porque eu estou fazendo o quê? Eu estou melhorando a genética dos meus animais. Então, Uhum. eu tenho animais lá que já não me servem, aspa, porque eu estou indo para um nível muito mais alto. Mas eles já são muito diferenciados em relação os canelas finas, né, que você está se referindo. Para quem não sabe, o canela fina, pessoal, é um animal comum. É É um comum, animal né? que não tem a genética, você não sabe quem que é o pai, não sabe quem que é a mãe, e você É, injeta comida nele com força para poder ele responder. ele tem no Você mínimo 30%, engorda ele né? sob pressão. É muita É. comida. Então, o que Uhum. acontece? Essa genética que nós temos aí, a gente consegue saber até a quantidade de comida, quantos quilos de comida você consegue ter em cada quilo de carne que ela converte. Né? Isso. Então essa É. genética Só, que eu estou me só para ter concentrando, com uma, essa genética que foi adquirida, então é possível sim uma parceria nesse sentido. Não só só através para de ter uma, animais, mas só para o através pessoal ter também uma de ideia, embriões, né? só quem está nos ouvindo aí, só para ter uma ideia disso que o Dr. Maurício está falando, a conversão alimentar de um gado de um gado top, né, um gado de genética top e um gado comum é mais ou menos assim, ó, mais ou menos 9 quilos de matéria bruta, proteína bruta, de proteína, de material, né, comida, pro animal, para ele converter 1,3, 1,2 num animal top. Um animal que é o mestiço, que é o canela fina, que a gente chama aqui, eu tenho que dar 15 quilos de comida para ele reverter em 1,3 quilos de peso dia. Então, imagina, olha a diferença do meu custo no final de um 120 dias. Hoje, para eu deixar um animal pronto, um animal comum, deixar pronto aqui na minha região, em torno de 120 dias. Se eu trabalhar com uma genética evoluída, uma melhor genética, eu consigo aprontar esse animal em 90 dias, 80 dias até. Ô, Robson, só para você ter ideia, é, a genética que nós adquirimos, eu consigo te dar valores, números, de quantos quilos de comida ela consegue converter num quilo de carne. Mas assim, eu tenho um touro, eu tenho usado um touro lá chamado Coral Mate. Ele é, se não me engano, 3 vezes já líder isolado em avaliação pela NCP, que é uma entidade que avalia. Me parece que ele converte menos de 4 quilos de comida para 1 quilo de carne. Top. Meu Deus, que sonho, né? Entendeu? É. É um Eu tenho, eu sonho. tenho, eu, eu tenho um touro lá que se chama Barone Mate, ele tem 1 tonelada e pouco. Na seca, comendo bucha seca, o animal não entra no tronco de tão gordo. Por quê? Conversão alimentar. Ele come Sim. qualquer coisa e ele converte em carne. Da mesma forma que Uhum. eu tenho animais lá, que você põe no coxo, silagem de milho, proteína 25%, 40%, e o animal não responde, meu irmão. Não tem conversão alimentar.
Esses sim, animais, eu não vou vender, não. É tudo mastrado. Vai virar bife, churrasco. Porque os 70% do custo de produção, você sabe disso, é comida, sim, né? sim. Então, aqui Tem, dessa nossa conversa, com certeza vai ter uma parceria, ou na ida de animais para lá, ou na ida de embriões nos botijões. Em tranquilo, nome, tranquilo, tamo junto. em nome de Ah, Jesus, eu acredito que essa possibilidade existe. E aí, para vocês que estão nos assistindo aqui, as pessoas que irão nos assistir no futuro, aí vocês começam a entender o que está acontecendo, o agir de Deus no meio do povo dele. Ensina amém. o povo a prosperar, ensina o meu povo a abrir a boca. O Robson Moretti abre a boca de lá, eu abro a boca de cá. E aí, dois empresários com duas coisas distintas, né? Ou seja, eu com genética e ele com canela fina, tudo querendo gerar carne de qualidade. Nenhum sofrendo mais e um sofrendo menos, por quê? Porque os dois não se conheciam. E partiram e se conheceram a partir do momento que nós nos posicionamos aqui nesse grupo de governantes ativados para a prosperidade e transbordar um na vida do outro, É isso né? aí. O que Você acabou respondendo, Robson, só a pergunta da França. Gostaria de saber qual estratégia devo usar para conseguir uma terra mesmo sem recurso. O Robson falou, eu não tenho terra, e crio gado e engordo gado, e ele faz arrendamento. É uma das formas. Outra forma, Fran, você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer aquilo que eu ensinei lá nas lives atrás, 5W2H. Que tanto de terra que eu quero, por que que eu quero, como que eu vou ter que fazer para poder conquistar essa terra, onde vai ser, quanto custa, quando que eu pretendo comprá-la e quem vão ser as pessoas que vão estar comigo nesse barco. Esse planejamento tem que estar muito claro na sua cabeça, né? Então você pode falar sim, assim, que se você der um comando para o alto, para Deus, que quer comprar a terra, ele vai te mandar para você, ele pode até te matar e depois te sepultar. Porque terra, ele fala assim, toma terra no corpo, né? É porque um hectare de terra é terra, um terreno de 10 por 10 é terra, um alqueire é terra, 10 alqueires é terra. Então, o primeiro passo é, que tanto de terra você quer começar? Né? E eu comecei com 20 hectares lá. Eu comecei criando um bezerrinho canela fina, dois bezerrinhos canela fina, até cheguei a 49. Dos 49 eu vendi, ele serviu como entrada de 50% da primeira fazenda. A outra metade eu consegui botando pressão na vida. Todo cristão que endivida, ele bota pressão na vida, vai trabalhar de dia e de noite, arruma dinheiro e paga outra parte. é Então isso aí. vai um código poderoso aí, ó. Quem quer prosperar e não quer endividar, pode sair do barco, moço. Vai para a CLT de novo. Que não há espaço para quem quer ser próspero, que não queira se endividar. Pra vocês terem ideia, banco não tem prédio, banco não tem. As agências não são deles, eles não têm dinheiro, o dinheiro não é deles, ele pega o dinheiro seu e usa o seu dinheiro, né? E o Maurício, o É, que, que eu faço hoje? O que, que eu faço hoje? Eu tenho empreendimentos meus, Robson, que eu não boto um centavo meu, e eu não faço nada, mas eu pego o que tem dinheiro e pego o que sabe o que fazer com o dinheiro, boto os dois para se beijarem e eu fico no meio para me pegar a minha terça parte. com certeza. E Isso, tem, e tem um outro, isso é o que e nós tem um chamamos outro de ponto. investidor. Investidor faz isso, né? Investidor Isso, não põe a mão na massa, ele faz duas pessoas se beijarem. isso. Tem um ponto interessante aí, doutor Maurício, que é assim, tem um empreendimento meu que eu não ganho um real nele. Eu não ganho nenhum real nele. Investi dinheiro lá, não ganho um real. Mas o que eu aprendo, isso aí dinheiro nenhum paga. Então, quando a gente se dispõe a empreender, quando tu falou ali, a gente não quer empreender, para empreender tem que se endividar, né? Fazer dívida. Tu tem que ter coragem, porque mesmo se não der retorno, né, a gente vai aprender. Então, o que o Pablo fala aí, né, eu nunca perco, né, ou eu ganho ou eu aprendo. Então, tu tem que, para empreender, tu tem que ter coragem, né? Ali a pessoa falou ali, como é que eu faço para começar a encontrar uma terra, né, para empreender?
É coragem, tem que buscar. Por exemplo, eu estava olhando esses dias, procurando no Brasil, quais os lugares, os estados que têm o maior número de fazendas abandonadas. E por quê? Porque nesses lugares as terras são muito baratas. O que tem que fazer? Fazer esse lugar prosperar? Ah, não tem água. Nós estamos montados em cima do maior lençol freático do mundo. E é só fazer jorrar água. Então, por incrível que pareça, apareceu no Rio Grande do Sul, que o maior número de terras paradas é no Rio Grande do Sul. E um estado extremamente rico, Piauí, que é só botar água, e Rio Grande do Sul. Poxa, é só fazer o negócio acontecer, mas tem que ter coragem, tem que ter ousadia, a ambição, né? A gente não pode ter ambição. Não, é mentira, tem que ter ambição, tem que buscar conhecimento, tem que errar, tem que quebrar a cara e tem que ter aquela sede, a sede de empreender, de fazer o negócio acontecer. Mesmo que tu vai quebrar a cara, que tu não vai ganhar nada, que tu vai chegar no final, putz, eu investi 100 mil e eu saí com menos 1.000. Não tem problema. O importante é empreender e aprender. E, no fim, se divertir, né? Eu posso garantir para você uma coisa: não tem nenhum empreendimento meu hoje que é grandioso que eu não tenha endividado. Não tem nenhum. Assim, eu não precisei em nenhum momento da minha vida usar financiamento bancário, nunca fiz isso. Eu arrumo um jeito de endividar ali no teste a teste, vai no cheque, né? Vai no boca a boca, vai na promissória, vai no contrato, vai de boca. Eu ando com 2 cheques assinados dentro da minha carteira. 2 cheques assinados, sempre. Porque o negócio, às vezes, é na hora. O cheque está assinado ali, ó, qualquer coisa, não, lá na frente a gente conversa, vamos grudar, vamos fazer o negócio acontecer. Aí vocês que estão nos assistindo, escreve aí, ó, um código poderoso: tenha sempre um cheque assinado dentro da carteira. Pega minha carteira pra mim, meu amor, tem ali. Minha esposa vai pegar minha carteira, sabe o que eu tenho? Eu tenho lá 2 folhinhas de cheque na minha carteira, sempre anda lá, sabe por quê? Porque eu não sei a hora que o negócio vai aparecer, rapaz. E outra coisa, vou te falar uma coisa pra você aqui, ó, um código poderoso. Eu usava uma estratégia de receber de clientes através de cheque administrativo. Então, se eu ia receber 100 mil, aí eu pegava 5 cheques de 20. Era uma forma que eu utilizava para poder o dinheiro não passar na minha conta e tal. E aí, então, um dia eu estava na fazenda, e aí chegou uma pessoa me oferecendo a fazenda dele, do lado. E aí, ele queria 180 mil na terra na época. E aí eu não queria comprar terra nem nada. E ele me ofereceu. Aí eu falei que não queria e tal. E aí eu falei para ele assim, ó, tendo em vista a consideração que você teve de vir aqui, e eu vou te fazer uma proposta, se você não se ofender. Falei para ele assim, ó, eu tenho aqui na fazenda o dinheiro pronto para você. Eu dou 120 mil reais na terra. E ele não acreditou. Ele falou assim, aí ele chamou o pessoal que estava lá e falou assim, ó, ele está fazendo a proposta e se ele tiver o dinheiro aqui por 120 mil, a terra é dele. Foi assim que aconteceu. Aí eu não tinha 120, eu tinha 126. Era o cheque que eu tinha, era um cheque administrativo. Aí eu fui lá e ele achava que era dinheiro, mas o cheque não era meu, o cheque era do Santander. Aí eu fui lá, peguei o cheque, mostrei para ele, ele falou, mas não é dinheiro. Eu falei, lógico que é dinheiro, o Santander, meu irmão, que é o dono do cheque, imagina, não é meu cheque. Aí ele ligou para a irmã dele, consultor, e falou, ó, é dinheiro. Você vê, se você prometeu, você tem que entregar. Então a terra de 180 eu comprei por 120, porque eu estava com um cheque na carteira. Então esse código aí, ó, quem quiser anotar aí, ó, tem que ter um cheque na carteira. Eu tenho na minha carteira. Minha esposa está tentando encontrar, não encontrou, que a carteira deve estar no carro, mas eu sempre tenho. E não é só por isso, não. Às vezes, você vai passar no pedágio, você esqueceu o dinheiro, esqueceu o cartão, moço, você não vai passar vergonha. Você vai falar assim, ó, tem um cheque aqui, ó, você passa no pedágio, você vai abastecer o carro, o cartão de crédito não passa,
Você não vai passar vergonha, você fala aqui, ó, tá aqui o cheque, dá o cheque, entendeu? Então esteja preparado para a prosperidade. Quem quer de fato tá quem vai prosperar, a prosperidade vai bater na sua porta na hora que você menos espera e vai te encontrar se você está preparado. E o cheque na carteira, ele é um instrumento, uma ferramenta. E eu vou dizer mais, viu, Robson? Eu até fiz uma live de manhã, eu falei isso. O Pablo Marçal, se ele quiser vender para mim a plataforma internacional, o fiado com 6 meses de prazo, eu compro a plataforma dele. Sou sócio Só que seu, ele, então. só que ele precisa me entregar a plataforma com a mão de obra que ele tem lá dentro. E me dá 6 É, meses de prazo. Eu pago os 55 milhões lá que ele tem, que ele falou que vale a plataforma internacional. E aí eu vou botar no beleza. contrato o seguinte, eu vou botar no contrato que durante os 6 meses ele precisa de fazer para mim 50 lives lá comigo. Aí eu compro a plataforma dele. E boto como garantia as minhas fazendas, meus negócios. Top. Você, É isso aí. você entraria meu sócio ou não? Você endividaria esses Ah, 55 milhões? rapaz, tu tá falando de um cara corajoso, hein? Se tu falar quando eu vou comprar a Petrobras, eu tô junto, cara. Então Eu assim, coragem. quem, quem está falando aqui, a gente não está brincando, não, a gente está falando sério, entendeu? Sim, sim, sem Se eu dúvida, sem encontrar um dúvida. camarada que quer me entregar algo que eu vejo que tem prosperidade, tem chance de prosperar, e ele me der o prazo, meu irmão, eu vou cair para dentro e eu vou tirar o dinheiro lá dentro mesmo. E vou usar Top. o próprio Pablo, porque é o seguinte, se o Pablo está me vendendo, está me dando 6 meses e ele vai dar palestra, ele vai me ajudar a arrumar os 55 milhões ou não vai? Claro que vai. Claro que vai. Deixa eu contar uma história bem rapidinho, então. Uns anos atrás, tinha uma fazenda aqui na minha região, a uns 70 quilômetros daqui, e a fazenda custava, o rapaz estava vendendo a fazenda por 25 milhões. Porteira fechada, 25 milhões. Eu não tinha os 25 milhões. Eu fui lá comprar a fazenda. Eu cheguei para ele, ó, o Jonathan é o nome dele. Cheguei, Jonathan, eu quero comprar a tua fazenda. Ah, legal, 25 milhões. Porteira fechada? Porteira fechada. Então tá bom, a fazenda é minha. Eu fiz uma proposta para ele, que era uma proposta extraordinária. E ele iria ganhar, inclusive, mais que 25 milhões com a proposta. Resumindo, ele não fechou comigo, porque ele não era um empreendedor. Ele tinha a mente um pouquinho fechada. E acabou vendendo a fazenda para outra pessoa, que pagou os 25 milhões, tá? Mas a questão da coragem, né? Eu lembro que a minha esposa falou assim mesmo, é maluco, né? Por quê? Porque é ousadia mesmo, né? 25 milhões, eu ia fazer uma dívida para pagar em 3 anos uma dívida de 25 milhões. E eu iria pagar, por quê? Porque o potencial da fazenda era extraordinário. E eu enxergava aquele potencial, e eu sabia que ia acontecer. Por quê? Porque quando Deus nos dá ousadia e a gente dá o primeiro passo, Deus abre o mar. Ele faz o negócio acontecer. Então, a questão, Deus não consegue abrir o mar para você passar se você não bota o primeiro pé na água. Tu tem que botar o primeiro pé. Verdade. E eu vi o que você está falando aí, ó. Eu, eu assino embaixo, eu vou citar aqui como exemplo de um terreno, lá na casa da minha mãe tem um terreno que eu brinquei, minha infância inteira eu brinquei nesse terreno. E esse terreno ficou vago, ele era um cartório. A minha irmã Andy aí sabe do qual terreno eu estou falando, é na avenida principal. E na época eu pretendia advogar na cidade, eu queria alugar o ponto. Na época eu queria cobrar R$ 400, na época o aluguel, acho que foi 2013, já tem bastante tempo já. Aí teve um dia que ela chegou me procurando para comprar e eu falei para ela que não queria, que eu não tinha dinheiro, e não tinha mesmo. O dinheiro que eu tinha, Robson, na carteira, eu tinha na conta, era R$ 1.500. Ela queria R$ 60 mil no terreno. Na verdade, não, assim, o terreno, ela já tinha vendido a metade eu tinha comprado. Faltava outra metade dela, que era ela estava querendo R$ 60 mil, na metade do terreno. Na metade eu já tinha, só faltava outra metade, que era onde estava o ponto comercial. Aí eu tinha R$ 1.500, que não era meu, não era de um cliente. Era um processo que eu ganhei e o dinheiro era do cliente. Eu liguei para ele e falei assim, passa o número da conta para eu te depositar o seu dinheiro.
Só que ele estava divorciando, ele falou assim, não põe dinheiro na conta não, vai dar confusão, depois você me dá. Eu falei, rapaz, ele falou, não, pode ficar com o dinheiro, depois você me dá. Aí essa pessoa me chegou, ela falou pra mim o seguinte, ó, é 60 mil, tal, tal, tal. Eu falei, é muito dinheiro. Aí ela foi abaixando, até baixou para 30. E ela falou assim pra mim, ó, faz o seguinte, ó, me dá 1.500 de entrada, era dezembro, e você me paga os outros 28.500 em abril, parece, 3 meses depois. Falei pra ela, ó, fechou. Dei os 1.500 que não era meu, mas o cliente tinha me autorizado a gastar ele. Ela me entregou a chave do ponto do comércio. E o que aconteceu? No mês seguinte, de janeiro, ela me ligou. Falou, eu tô precisando de mais 1.000. Você não pode me arrumar, não? Eu falei, ó, se eu mexer no 1.000, eu não consigo cumprir o prazo. Ela falou assim, ó, joga pra julho o prazo. Aí eu dei mais 1.000 pra ela. Fevereiro, ela pediu mais 1.000. Joguei para outubro. Entendeu? Aí foi de 1.000 em 1.000, meu. Comprei o terreno e hoje o terreno deve valer uns 150. Eu não vendo por 150, não vendo por 200. Eu pretendo talvez fazer uma fundação lá, instituto, uma escola de... Tem até o nome já, chama Escola da Prosperidade. Vai se chamar Instituto Dona Dília, em homenagem à minha avó. Eu pretendo construir isso lá. Eu tenho uma fábrica de blocos e bloquetes. Vou começar a construir os blocos. E vou fazer um prédio lá. E vai se transformar numa fundação. Fundação Dona Dília, Escola da Prosperidade, a partir desse terreno que eu comprei sem ter um conto no bolso. E isso eu fiz com fazenda, fiz com apartamento, fiz, enfim, e faço de novo. Comprei um apartamento esse dia aí de novo, aí eu não tinha dinheiro. Comprei na raça, no peito da raça. E de novo, ó, quem tiver um apartamento de 1 milhão para vender para mim aí, ó, se for lá em Vitória da Conquista, uma casa, que eu tô querendo um negócio melhor lá agora, eu tô querendo morar num condomínio fechado que Deus me mostrou. Quiser me dar 6 meses de prazo por R$ 1.000.000, está comprado, só mandar uma foto para mim. Entendeu? Eu não tenho o dinheiro todo, tem uma parte do dinheiro, mas eu vou fazer o dinheiro, porque quem me botou a visão no coração, ele vai dar provisão. Se ele botou no coração, ele quer me entregar. Entendeu? Isso aí já está acessado, né? O importante para quem quer ser empreendedor é gerar desconforto. Nós, o tempo todo, devemos estar desconfortáveis, porque a partir do momento que a gente está confortável, a gente não se mexe. Então, é o tempo todo. Gerar desconforto. E como é que gera desconforto? Mudanças. O tempo todo mudanças. Gera mudanças. Ah, estou muito tempo num lugar. Muda. Eu até pensei em mudar de cidade agora, mas Deus me segurou mais um pouquinho aqui. Mas eu não vou ficar muito tempo aqui, não. É assim mesmo. Robson, assim para não ficar cansativo, já está chegando no final da live. Vamos aqui finalizar com chave de ouro. Eu espero que a gente tenha contribuído. Eu aprendi muito contigo, garanto, viu? Da mesma forma. E dessa nossa conversa aqui, com certeza a gente vai estreitar uma conversa no privado e quem sabe a gente não consegue fazer negócios, né? E eu acredito que é a vontade do Pai que isso aconteça e da minha parte, meu coração já está aberto para isso. Amém. Eu queria dizer o seguinte. Aí você fala assim, mas como é que tem que ser essas dívidas? São dívidas positivas, dívidas que vão te gerar receitas. Então o que acontece? Se você pretende endividar comprando jet ski, para você andar nele uma vez por 6 meses ou por ano, você está fazendo uma besteira. Mas se você pretende comprar uma máquina de frangos, passar frango para vender no seu condomínio, você pode endividar. E eu vou lá e assino como avalista seu. Que muda isso, né? Então a chácara, que tem 2 chácaras que eu tenho lá, perto da cidade, comprei tudo fiado, paguei fiado. Agora a chácara vale muito, a cidade cresceu, vai virar não sei quantos lotes, vou fazer um dinheiro lá grande. Por quê? Porque eu comprei fiado. Cheguei lá com o carro, vendi o carro, dei o carro de entrada, parcelei as parcelas, o carro hoje vale 10 mil. O carro que foi dar de entrada. Só que era um carro do momento, mas ou seja, o carro desvalorizou e a terra valorizou. O carro desvalorizou, a terra valorizou. Eu troquei um bem que em tese não me geraria nada naquela época, eu sempre tive muito mais de um carro, né? Sempre tem 2, 3, 4 carros. Não porque eu quero, mas é porque eu sou um imã.
Um imã que atrai carro, atrai moto, atrai prosperidade, atrai dinheiro, atrai fazenda, atrai gado, atrai pessoas boas. E o seu imã, isso é natural, é do ser humano, desde que você imita a frequência de imã de alguém próspero, né? Uhum. Porque é frequência, igual o brinco. Tem mulheres que emitem frequência que propiciam as pessoas mexerem com ela na rua. Tem mulher que você não consegue, porque ela não emite frequência de puta. Bem, Então, o Pablo Massauri falou muito claramente que ele não lembra de ter sido cantado por nenhuma mulher. Porque ele não emite frequência nesse sentido. E eu modelei isso dele. Já faz muito tempo, que nenhuma mulher se aproximou de mim com olhos maldosos, porque eu não emito frequência nesse é sentido isso para aí. ninguém. Né? É bem isso aí. E A assim, questão vai uma pergunta para mim, eu faço a última para mim, eu faço a última para você, você faz a última para mim. Se tivesse que dar doutor, se você tivesse que soltar um código poderoso aí, um código poderoso rapidamente aí para os nossos ouvintes. Qual que era o código poderoso que você daria? Seus últimos 60 segundos de vida, o que você deixaria de legado para o mundo? doutor, eu falaria para todos aqui, para o pessoal aqui, que não tenha medo, né? A partir do momento que você se enxerga como filho e filho amado, o pai ele providencia todas as coisas, ele cuida de cada detalhe. Eu costumo orar na seguinte maneira, de cercar meu caminho com espinhos, para que eu não olhe nem para a direita nem para a esquerda, e sim com os olhos fitados no Senhor. Para quê? Porque eu sei que o caminho que o Senhor tem para mim é um caminho da prosperidade. Então eu não me preocupo realmente com o amanhã. Eu procuro realmente buscar viver o hoje, porque eu sei que cada dia o Senhor tem um ensinamento para nós. Por quê? Porque a vida que a gente está vivendo aqui agora, ela é alguns centímetros do que a gente vai viver na eternidade. Então, aqui é só uma faculdade, uma escola, para a gente realmente poder estar gozando daquilo que o Senhor tem para nós. A palavra é curta a vida adoidado, não se preocupe, porque o Pai, ele está aguardando e cuidando de cada detalhe. Mas entregar a nossa vida para Deus, entregar o controle na mão do Senhor, não é fácil. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer fazer com nossos braços, mas mesmo assim, Deus ele se agrada e que a gente muitas vezes querer fazer com nossos braços e vai nos ensinar cada vez mais a gente ser dependente dele. Buscar relacionamento. Jesus, quando ele veio para a Terra, o que ele buscou fazer? Relacionamento e investiu em pessoas. Network e trabalhar com pessoas. É o que a gente precisa fazer. Se a gente fizer isso, a gente vai ser muito próximo, não tenha dúvida. E qual que é a pergunta que você gostaria de fazer para mim? Doutor, qual é o segredo para estar alegre e fazer essas ruguinhas no rosto de felicidade? Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu aliviarei. Amém. É isso, entendeu? Um dia, depois de ter prosperado em todas as áreas que eu toquei a mão, 50 anos, eu fiz um soneto, e no soneto eu só agradecia por tudo que ele tinha me dado de bom. E aí o Espírito Santo tocou no meu coração, e ele falou assim: e aí, o que você vai fazer com essa gratidão toda? E depois daquele dia, 17 de maio de 2019, eu olhei para o lado e falei assim: agora para frente eu vou cuidar das questões espirituais e vou fazer o que está preconizado lá no Salmo 116:12. Que farei eu para o Senhor pelas obras boas que Ele me tem feito, né? Então, o que me faz, de repente, ter esse semblante hoje que agrada, de sorriso, e que não afina para nada, e que trabalha 14, 16 horas por dia, e vive os 7 ciclos por dia. Eu brinquei com o pessoal que foi decidido 15 horas que nós faremos a live hoje. Eu falei: vou me preparar, né?
todo mundo falou assim, vai pegar os livros e vai estudar e tal. Eu falei, eu vou dormir, rapaz. Aí eu deitei e fui tirar a soneca de 15 horas, eu dormi 2 horas de sono, entendeu? E aí foi isso. Acho que o segredo da minha vida foi ter entregado meu caminho, meu coração para Jesus integralmente. E, Amém. e quem tem Jesus não tem como não estar feliz todos os dias. E minha filhinha, ela canta um louvor, um hino, uma música que fala assim, ó. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. E é isso. Esse Que ensinamento da top. minha filha é o que eu faço, é o que eu faço todos os dias, né? Ao receber o milagre precioso que é a vida, fazer isso. Começa a cantar. É mesmo. Está sempre sorrindo mesmo quando não dá. A vida tem problemas, um monte de desafios. Agora deve ter 100 mensagens no WhatsApp, deve ter 50 pessoas precisando de me dar uma palavra minha. E aí é isso. Às vezes deixar de jantar, às vezes deixar de fazer algo que eu gostaria de fazer para servir, né? E aí não tem É isso como. aí. Cada coração que você ajuda, cada vida que você chega e consegue fazer com que o dia dela ser mais feliz, mais alegre, isso é um reflexo, né? Que se volta pra gente. Da mesma É forma que isso. nós somos um imã, nós atraímos a prosperidade, é o que nós emitimos, bate no espelho e volta pra gente. É isso É mesmo. isso, né? Perfeito. É isso aí. Top, top. Queria deixar para o pessoal, para estarem lendo, 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, tá? Ali tem um segredo, tem uns códigos pesados, e para a gente combater um bom combate, a gente tem que entender aquilo ali, tá? Então, é 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Leiam aqui, leiam, entendam, e, gente, no que precisarem, fiquem à vontade, me chamem no privado, doutor, da mesma forma, eu estou às ordens para transbordar na vida de vocês, de várias formas. Eu aprendi muitas vezes pela dor e aprendi muitas coisas me divertindo. E eu amo transbordar, eu quero o tempo todo estar transbordando. O doutor, esse tempo atrás, usou até o exemplo da caixa d'água, eu costumo usar, né? Eu realmente consegui fechar, olhando a caixa d'água, ela tem o registro embaixo, né? Eu consegui fechar o registro embaixo, porque antes eu dava água para a turma e faltava água para mim, né? Eu consegui fechar o registro de baixo para acumular água, para a água começar a transbordar. E quando essa água começou a transbordar, pode se servir, tá aí a água. Não tem mais como segurar. Vai, é de vocês, pode pegar. Tá? Uau, uau, valeu toda a live, viu? Que código poderoso. Gratidão, viu, Robson? Pô, Doutor transbordo. Maurício, agradeço muito, muito, muito pela oportunidade. Vamos conversar sim. Eu acho que temos muitas oportunidades de negócio. Para quem está nos ouvindo também, né, nos procure no particular aí. E o objetivo é a gente instalar o reino na Terra. A gente está vivendo uma guerra e nós estamos querendo nos abafar, né? O fogo, ele morre quando não tem mais ar. Então, estão querendo nos abafar. E eu tô aqui para lutar. Eu não vou arredar o pé não, e eu quero botar energia e ar nesse fogo para o negócio acontecer. Amém. Conta comigo, tamo junto, até depois do fim. Amém? Vamos fazer um boot aqui pra gente fechar com chave de ouro esse momento? Vamos lá, doutor. Pode puxar. Vamos lá, né? Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Pai, na Sua presença, nessa noite maravilhosa que o Senhor preparou para o Seu povo, preparou para a minha família e para a família do Amém. Robson. Pai, nós gostaríamos de acessar, Pai, essa prosperidade que ela de fato existe, que foi colocada em cada interior dos seus Amém. filhos desde antes da fundação do mundo, Pai. E cada pessoa que passou nessa live, que assistiu os códigos do Robson, os códigos do Maurício,
que eles possam penetrar no coração, penetrar no cérebro, na alma, no espírito, e esses códigos poderosos possam virar ações, e que essas ações transformem em resultados, para que você seja o testemunho de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da Trindade aqui na terra. Amém. Nessa noite, Pai, que o Senhor coloque unção de sabedoria no coração dessas pessoas que passaram por aqui. E as pessoas que não têm dinheiro, que eles comecem a enxergar o dinheiro aparecendo de todos os lugares. Essas pessoas que não têm terras, que elas comecem a caminhar pelas manhãs, e ao caminhar pelas manhãs comecem a contemplar a natureza e comecem a ouvir o cantar dos passarinhos. E comecem a olhar como é que a natureza reage, como é que ela prospera, independente do dia, se ela está frio, se ele está quente, se está chuvoso ou não. Que essas pessoas comecem a contemplar os animais, os pássaros, o gado, mesmo que não seja seu, para que você entenda que a prosperidade que atingiu a pessoa que hoje é dona daquele animal passa também a te atingir, porque a ti foi dado o poder de governo de todas as coisas, dos animais, das aves, dos répteis e de tudo que se move sobre a terra e toda a terra. E nessa noite, você que está aqui presente, você que vai assistir essa live depois, a gravada, que você efetivamente, de uma vez por todas, tome posse da procuração que foi outorgada por Deus e foi assinada e teve a firma reconhecida por autenticidade e não foi por semelhança, diretamente do cartório do céu por Deus. Amém. E esse cartório tem poderes planos, amplos de governo, de domínio sobre todas as coisas. Queria que você tomasse posse dessa procuração. Amém. Essa procuração que foi otorgada lá em Gênesis, e que ela foi perdida por Adão quando ele pecou, ela foi restabelecida por Jesus, que desceu da glória lá dos céus, e veio aqui na terra. E ele aprendeu, e ele serviu, e ensinou, e aliançou, criou oportunidades, fez milagre, perseverou e morreu na cruz. Amém. E derramou sangue, suor, lágrima e gordura, para que nós nos reconectássemos ao Pai e recebêssemos novamente a procuração que nós tínhamos perdido. Todavia, Jesus fez uma ressalva e um acréscimo, um adendo à procuração. Amém. Dizendo: vocês farão obras maiores do que a minha, do que as minhas. Então eu queria que vocês nesse momento fizessem essa reflexão, respirando, e queria que vocês subissem para uma montanha, e do alto dessa montanha vocês conseguissem acessar uma luz que vem do nascer do sol. E essa luz ela vem se aproximando lentamente e vem aquecendo o seu corpo, e vem aquecendo os seus pés e começa a chegar no joelho e passa pelo abdômen e chega no seu coração e ele inunda a sua alma. E esse calor é essa procuração que eu estou falando. É Jesus te falando, é o Espírito Santo te falando, é o Pai te falando. Filho, toma posse dessa procuração e prospere, porque a prosperidade é minha e é meu desejo, e está escrito na minha palavra. Amém. Pai, nós te agradecemos por essa noite, por esse momento, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada família, cada pessoa que esteve aqui presente, e faça com que de fato ele tome posse e ele exerça esses poderes que foi por ti otorgado antes da fundação do mundo, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Amém. Aí. Tremendo. Fizemos um bote aí poderoso, mais uma live, e vamos nos encontrar outras vezes, com outros temas, viu? Vai ser um prazer para mim. Minha família te agradece por essa oportunidade, tá? Agradeço também, doutor. Muito obrigado. Um beijo no seu coração, fica com Deus. Amém. O senhor também. Tudo de bom, tá? Um abraço. Abraço, Tchau, tchau. povo. Tchau. Amém. Tchau, tchau.